Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá! Hoje, a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes de um romance, né, Isso aí. que explora a fundo as relações humanas. Sabe, amizades, casamentos, maternidade, Uhum. e tudo assim girando em torno de um evento bem específico, um churrasco, que, bom, não deu muito certo. Pois é. Temos aqui uns pedaços de história que mostram personagens lidando com segredos, culpa e aquelas tensões do dia a dia, né, Uhum. num subúrbio. Exatamente. O material que a gente tem revela uma teia, assim, bem complexa de vidas que se cruzam. Sim. E a gente vai dar uma olhada em como um único evento pode funcionar como, tipo uma lente de aumento, sabe? Boa imagem. Mostrando as rachaduras escondidas, testando os laços entre vizinhos, amigos. Levanta questões importantes, né? Sobre responsabilidade e sobre a memória, que às vezes engana. É verdade. O epicentro de tudo parece ser mesmo esse dia do churrasco. Os trechos mostram uma tensão, assim, que vai crescendo, antes, durante e principalmente depois. Ah, sim. O depois é crucial. Tem um momento de pânico, né? Um incidente bem grave com uma criança, a Ruby, Isso. que quase se afoga numa fonte lá na festa. Sim, esse incidente é o catalisador de tudo. A gente vê o impacto tremendo nos pais dela, a Clementine e o Sam. Nossa, imagino. O trauma acaba expondo conflitos que, tipo, já existiam ali no casamento deles, sabe? Uhum. Principalmente sobre culpa, visões diferentes de como criar os filhos, E eles reagem diferente, né? Pelo que entendi. muito diferente. A Clementine, ela é violoncelista, tá super focada numa audição importante. Certo. E o Sam tá lidando com a pressão de um emprego novo. Então, cada um reage de um jeito, quase oposto. Isso cria uma distância, né? Uma distância bem dolorosa entre os dois. E essa dinâmica deles não tá isolada, né? Tem os anfitriões do churrasco, a Tiffany e o Vid. Sim, os vizinhos. A Tiffany parece, não sei, meio desesperada pra se encaixar no grupo. Muito ansiosa, principalmente com a filha, a Dakota. É interessante isso. Parece que a menina sente a tensão, sabe? Os segredos que os adultos não falam. As crianças percebem, né? E tem também a história do passado da Tiffany como dançarina. Algo que deixa ela desconfortável, pelo visto. Essa ansiedade toda da Tiffany para pertencer é um retrato pequeno das pressões sociais ali, né? Verdade. E você tocou num ponto-chave. Os segredos. Eles estão por toda parte nessas relações. É o que parece. A amizade da Clementine com a Érica, por exemplo. É um nó de complexidade. Como assim? A Érica luta com a memória, fragmentada daquele dia do churrasco. Não lembra direito das coisas. E ainda carrega o peso da mãe, que é a acumuladora. Uma situação bem pesada. Nossa. E tem mais coisa aí nessa amizade, né? Pelo que li. Tem sim. Tem a questão super delicada da doação de óvulos da Clementine para Érica e o marido, o Oliver. Ah, sim. Isso adiciona uma camada. Enorme. E o mais surpreendente, talvez, é uma compulsão secreta que a Érica tem. Compulsão? É, de roubar pequenos objetos da Clementine. Coisas sem valor material, mas... Caramba, o que será que isso significa? Olha, essa compulsão é fascinante, né? Não é só um segredo estranho. Parece que cristaliza uma mistura muito complexa de sentimentos. Admiração, talvez, ressentimento, até inveja, Hum, que muitas vezes fica escondida ali, debaixo da superfície de amizades muito próximas, né? Mostra como esses sentimentos contraditórios podem aparecer de formas inesperadas e até autodestrutivas. falando na Erika e no Oliver, eles parecem assim no casal mais estável no começo, não é? É a primeira impressão. Mas logo a gente vê que eles também têm os seus fartos, né? Quais? A luta contra a infertilidade, que é sempre desgastante, o confronto constante com a situação da mãe da Érica, que é bem caótica. É, entendo. E eles também se deparam com a morte e o salvamento quase ao mesmo tempo. Como assim? Eles encontram o corpo de um vizinho idoso, o Harry,
Um momento que, nossa, mostra a solidão que pode existir ali, mesmo com tanta gente por perto. Pesado. E, por outro lado, eles têm um papel fundamental no resgate da Ruby, da menina que quase se afogou. Ah, então eles ajudaram a salvar a menina? Sim, crucialmente. E para complicar ainda mais, o Oliver descobre o secreto da Erika, dos pequenos roubos. Nossa senhora. E aí? Isso adiciona mais uma camada de tensão, né? Uma tensão silenciosa, mas com certeza muito significativa no relacionamento deles. Essa morte do Harry, que acontece meio em paralelo, parece que reforça essa ideia de isolamento, né? Sem dúvida. Contrasta muito com a vida social, mesmo que tensa, dos outros vizinhos. A forma como cada um reage à notícia da morte dele, acho que diz muito, não? Diz muito. Revela as prioridades de cada um, a empatia ou a falta dela, né? Exato. E isso se conecta com o tema da memória, que é super central aqui. Especialmente pra Erika. Ela fica obcecada com isso, né? Totalmente. Ela quer reconstruir os momentos antes do acidente da Ruby, sente que tem uma lacuna ali, algo que falta, e isso perturba ela demais. Essa luta com a memória não é só para descobrir a verdade do que aconteceu. É também para lidar com a própria culpa, sabe? A responsabilidade que ela sente ou acha que tem. Entendi. E enquanto os adultos estão nesse turbilhão de memórias e segredos, as crianças, tipo a Dakota, a filha da Tiffany, Elas estão ali, observando, sentindo tudo. os textos dão a entender isso, né? Que ela percebe muito mais do que os adultos imaginam. Com certeza. Ela sente o peso das emoções que não são ditas, dos segredos. É verdade. A perspectiva infantil, mesmo que não seja dita claramente, funciona como um lembrete, né? De que os dramas dos adultos, os segredos, tudo isso tem um impacto silencioso nas crianças. Elas são tipo sismógrafos emocionais nesse ambiente. Que forte isso. Então, o que fica desses fragmentos todos é um retrato muito vivo, né? De como vidas que parecem normais num subúrbio tranquilo podem esconder uma complexidade enorme. Emoções reprimidas, segredos guardados, traumas que não foram resolvidos. Exatamente. E um simples churrasco de domingo vira o ponto de virada, o momento em que tudo isso vem à tona. Precisamente. Mostra como a culpa, seja a culpa que a gente sente, a que a gente joga no outro ou a que a gente evita, Sim, como a memória que é seletiva, né? E como os segredos. Como tudo isso molda profundamente as nossas interações. A percepção que a gente tem um do outro, é. a fragilidade das conexões humanas e a dificuldade imensa que a gente tem de se comunicar de forma aberta, honesta, são temas que ficam ecoando, né? Fica mesmo. E fica a reflexão, né? Até que ponto os segredos que a gente guarda, mesmo que seja com boa intenção, para proteger a gente mesmo ou os outros, até que ponto eles acabam definindo quem a gente é e afetando mesmo que silenciosamente todo mundo à nossa volta. Exato. Uma pergunta para a gente continuar Curtiu o pensando. episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.